Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. É muito bom nós podermos estar mais um momento com vocês para celebrarmos ao Senhor, adorarmos a Deus e compartilharmos da palavra juntos. Queridos, a graça e a paz, é bom recebê-los aqui mais uma vez na nossa casa, na nossa mesa, para podermos compartilhar do pão espiritual, da palavra de Deus com você. Eu quero orar nesse instante. Pai, nós te louvamos e te damos graças nessa noite. Amém. Mais uma vez reconhecemos que o Senhor é bom e te pedimos, Pai, que nos dê toda a direção que está no teu coração para essa noite, para que possamos juntos sermos abençoados debaixo das tuas asas de amor. Pai querido, que o teu Espírito se mova com liberdade, tocando no coração, na vida do meu irmão, na casa e na vida da minha irmã. Amém. E que em nome de Jesus nós clamamos que toda a provisão, todo o sustento, todo o fortalecimento do Senhor seja eficaz nesse dia. Amém. E te pedimos ainda, Senhor, como temos orado, queremos em breve estar juntos para nos abraçarmos, amigos e irmãos, se abençoando mutuamente. Amém. Debaixo de um mesmo teto físico, dentro do templo, para louvarmos juntos ao teu nome. Te pedimos, Deus, mais uma vez que esse período seja abreviado, para que possamos em segurança estarmos juntos na tua casa te louvando. É o que nós te pedimos, Pai, nessa noite, em nome de Cristo Jesus. Amém. Bem, bom, então, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo que começamos na semana passada. Nós iniciamos um estudo sobre os últimos dias, e na semana passada nós falamos sobre o que são os últimos dias, o que a Bíblia fala, como nós entendemos pela palavra de Deus essa expressão, essa ideia, esse conceito de últimos dias. E só lembrando, quem não assistiu da semana passada, o nosso estudo da semana passada está no YouTube, todos os cultos e celebrações até hoje que fizemos online, você encontra lá no YouTube. Então, quem não assistiu da semana passada, é interessante você assistir. No Instagram a gente tem lá na bio, o link, entra lá, assiste o da semana passada, e nos acompanhe hoje. Se você quiser anotar os textos vão aparecer aí, para você também nos comentários. Quem quiser comentar alguma coisa, quem quiser colocar alguma questão, alguma pergunta, alguma observação, coloque nos comentários, tá ok? E não deixe de fazer também a sua inscrição, dar lá um likezinho e colocar um comentário, até mesmo para que a gente possa entender como é que está chegando até você a palavra. Isso, e mais uma vez é muito bom ter vocês aqui conosco, nossos irmãos, tanto de Pão da Vida quanto de outras igrejas, e você também que não faz parte de nenhuma igreja, mas tem estado conosco ou está conosco hoje, ou nesse momento em que você estiver assistindo, seja muito bem-vindo, e nós desejamos que a palavra de Deus fale ao seu coração, toque o seu coração, e que você receba do Senhor, não de nós, necessariamente, da nossa boca ou de nós em primeiro lugar, mas que do Senhor. Amém. A palavra que transforma a vida, a palavra que consola, que enche o nosso coração de paz. Que o Senhor te abençoe com essa palavra nessa noite. Amém? Bom, na semana passada nós falamos sobre os últimos dias, lemos um texto inicial, quem se recorda aí, que está lá em 2 Timóteo, a segunda carta do apóstolo Paulo, ao pastor Timóteo, pastor da igreja de Éfeso, aonde ele orienta a Timóteo e a igreja, dizendo que nos últimos dias sobreviriam tempos terríveis ou tempos difíceis, onde os homens seriam presunçosos, avarentos, sem amor pela família, idólatras e uma série de qualidades, que trazem essa característica de tempos difíceis, de comportamentos entre os homens, na humanidade, muito difíceis. E nós vimos na semana passada que esses últimos dias não falam apenas de um tempo que nós estamos esperando chegar, mas de um tempo que já se iniciou lá no tempo do apóstolo Paulo, Pedro, Tiago, João, todos os escritos do Novo Testamento, todos os apóstolos e escritores do Novo Testamento mostram isso, falam do fim dos tempos. Jesus fala
início das dores, né, no texto lá de Mateus 24, que o início das dores começou no tempo da igreja do primeiro século, né? Jesus, falando no seu sermão profético, ele fala da destruição do templo de Jerusalém no ano 70, né, da era cristã, mostrando a nós que esses últimos dias que a Bíblia fala é o tempo da igreja, o tempo da manifestação da graça, do ano aceitável do Senhor, como diz Isaías 61, né? Do tempo da graça do Senhor sobre a humanidade, até que venha o fim. E o fim não é simplesmente o fim de tudo e tudo deixa de existir, mas o fim dessa era, como nós da oportunidade, o fim do tempo da graça, do favor de Deus sobre a humanidade, convidando a salvação. Então o fim será marcado pelo retorno de Cristo, todos os eventos que se sucederão a isso. Então nós hoje vivemos já os últimos dias, desde o início da igreja, e nós já vivemos, talvez e muito provavelmente, o agravamento desses últimos dias, ok? E a nossa proposta para hoje, né, e nós deixamos semana passada uma questão para você, como viver nesses últimos dias. E nós vamos trazer hoje aqui, queremos compartilhar com você 4 tópicos, né, que nós podemos ver através da palavra de Deus, de como nós podemos viver, devemos viver nesse tempo, viver nesses dias, e talvez muito específico, vivendo uma realidade que nunca vivemos na nossa geração, de quarentena, de isolamento, né, onde muitos, né, estão sendo assolados pelo medo, pela ansiedade, pela incerteza maior, né, do futuro. Muitos estão sofrendo com perdas, né, nesse tempo, e talvez nesse tempo de uma forma mais urgente, nós queremos compartilhar com você sobre isso. Como viver nesses dias, como viver nos últimos dias, como viver como igreja. Primeiro, eu queria que você abrisse lá a sua Bíblia, acompanhasse conosco, se você não puder abrir, Efésios capítulo 5, a partir do versículo 15. Primeiro ponto, né, o primeiro tópico que eu queria compartilhar com vocês é que nós devemos viver com sabedoria, com discernimento nesse tempo. E o que é isso? O apóstolo Paulo vai falar para a igreja sobre termos o cuidado da forma como vivemos. Diz assim, Efésios 5,15: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E essa palavra é para nós, é para mim, é para você. Tenha cuidado, não viva de qualquer maneira. Como temos vivido esse tempo? De qualquer maneira, de qualquer jeito. Tenham cuidado, é uma advertência da palavra de Deus a nós. Tenha cuidado com a maneira como você vive. Que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Nós vamos ler por enquanto só até aí, o versículo 17. Então, primeiro ponto, como viver nesses dias? Com sabedoria, como sábios e não como loucos. Aqui essa palavra insensatos, insensatos ou loucos, que não tem discernimento do tempo em que vive. A palavra nos alerta que nós devemos saber discernir o tempo em que vivemos. E a Bíblia diz aqui, porque os dias são maus, discernindo que esses dias que nós vivemos, em que nós vivemos, são dias maus. Alguém discorda disso? E desde a época da igreja do primeiro século, que viveu perseguições, que viveu morte, que viveu perda dos seus bens por amor a Cristo, que foram lançados às feras, viraram um espetáculo para o mundo, queimados, cerrados ao meio. Então esses dias não são outros, esses dias são maus, e a palavra de Deus nos alerta a termos discernimento. E porque sabemos, discernimos que os dias são maus, nós devemos nos desesperar? Não. Mas compreender isso, que a palavra nos alerta, nos ensina,
e saber como agir. Como agir? Agir com sabedoria. Se os dias são maus, a palavra de Deus nos chama a não nos desesperar como o mundo, porque nós temos uma esperança em Cristo. Amém. E diante dessa realidade, desse discernimento que os dias são maus, agir com sabedoria. E com sabedoria, o apóstolo Paulo fala aqui pelo menos de 2 ações, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Aquele que é sábio, aquele que tem sabedoria, que busca a sabedoria em Deus, Salomão em Provérbios vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então o princípio da sabedoria se encontra não naquilo que nós temos, que construímos, que estudamos, que adquirimos com o tempo, mas a sabedoria que vem do alto, a sabedoria de Deus, se encontra em temer ao Senhor, em temer a Deus. E aqueles que temem a Deus, aqueles que conhecem a Deus, esses, a Bíblia diz que têm condições de agir com sabedoria. Quando discernem, entendem que os dias são maus, aproveitam ao máximo cada oportunidade. Quais oportunidades nós temos tido nesse tempo? Quais são as oportunidades que eu tenho, que você tem nesse tempo? Que oportunidades Deus tem nos dado nesse tempo? De reclamar, de murmurar, de se desesperar? Esses sentimentos podem vir a nós e vêm a nós. O sentimento de angústia, de ansiedade, de medo. Mas o que nós temos feito com isso? A Bíblia nos chama ao cuidado de aproveitarmos ao máximo cada oportunidade. Você tem oportunidade, eu tenho, nós temos tido nesse tempo, e principalmente esse tempo ímpar que temos vivido de quarentena, né? De tantas coisas diferentes na nossa vida, oportunidade de valorizarmos aquilo que de fato é importante na nossa vida. Quantas coisas eu, pessoalmente, cada um de nós, você também talvez nesses dias esteja olhando e observando assim, eu consigo viver sem isso, né? Eu estou vivendo sem fazer isso. Mesmo, ainda que sejam coisas boas em si, né? Mas eu vivo sem isso. Mas tem coisas que nós temos percebido que não podemos viver sem. Que são de fato importantes na nossa vida. Que são de fato valiosas, que de fato têm valor. E a Bíblia diz que esse é o tempo de agirmos com sabedoria, aproveitando ao máximo cada oportunidade, a oportunidade de amar, a oportunidade de valorizar a nossa família, a oportunidade de valorizar o irmão, a oportunidade de abençoar alguém, de suprir uma necessidade de alguém que hoje está enfrentando dificuldades que talvez eu não esteja. Talvez a minha casa, minha geladeira, meu armário esteja suprido, mas a de alguém tão próximo de mim não esteja. E a Bíblia me diz que com sabedoria eu preciso aproveitar a oportunidade ao máximo, de abençoar ao outro, de ligar para alguém, né, de mandar uma mensagem, de perguntar como está. Essa quarentena não nos impede de falar uns com os outros, de compartilhar da vida que temos com o outro. Então a Bíblia diz, primeiro... Como a tecnologia tem ajudado a gente nisso, né? Pois é, estamos aqui com você. Ele falou baixinho aqui, mas como a tecnologia tem nos proporcionado isso, né? Nós estamos aqui falando com você, né? Não sei onde você está agora, alguns talvez na sua casa, outros talvez não, mas nós estamos podendo aproveitar isso, aproveitando ao máximo cada oportunidade, buscando compreender a vontade de Deus. O insensato é aquele que anda segundo a sua própria vontade, segundo o seu próprio querer, segundo o seu próprio desejo. Aquele que no momento da crise, da dificuldade, da angústia, talvez da perda de alguém, da perda de um ente querido, da perda de um amigo, da perda de um emprego, da perda de parte do salário, como alguns têm tido nesse tempo. No momento da crise, da dificuldade, da angústia, o insensato, o louco, é aquele que ignora Deus. É aquele que não busca Deus, é aquele que não reconhece a graça e o favor de Deus. Mas como assim reconhecer a graça e o favor de Deus no meio da perda? Sim, reconhecer que apesar dos dias maus, nós temos um Deus conosco. Amém. Um Deus que tem guardado a nossa vida, tem cuidado de nós e que nos sustenta e nos fortalece para enfrentarmos os dias maus, independente do que vai acontecer. Então, a primeira coisa que
que eu gostaria de trazer para você nessa noite. Como viver nesses dias com sabedoria, discernindo que os dias são maus. E por isso eu preciso aproveitar ao máximo cada oportunidade. Eu preciso compreender qual é a vontade de Deus para a minha vida. O que Deus tem requerido da tua vida nesse tempo, meu amado. Que você busque a Ele, que você volte aonde você caiu e se arrependa. Jesus fala isso, né? Em uma das cartas do Apocalipse. Lembra de onde você caiu, volta, se arrepende. Busque, aproveite esse tempo. De Deus para a sua vida é voltar da onde você não devia ter saído, é se reconciliar com alguém, é aproveitar esse tempo para buscar o Senhor, para ouvir a voz de Deus, para dizer sim, talvez, a um chamado de Deus para a tua vida que você tenha deixado guardado em algum lugar, e retornar e trazer isso de volta e dizer sim, buscar ao Senhor e ouvir a voz e a direção de Deus para você nesse tempo, porque Deus fala com você. Então busque compreender qual é a vontade de Deus. Seja sábio nesse tempo, não louco. Aproveite as oportunidades que você tem e busque compreender qual é a vontade de Deus. Segundo passo, que é a continuação desse texto, nós paramos no versículo 17, 18. Não se embriaguem, estamos em Efésios 5, versículo 18. Não se embriaguem com libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em Senhor Jesus Cristo. Então, segundo, nesses dias, enchendo-se do Espírito, ou deixando-se encher pelo Espírito. Encher-se do Espírito é se encher da vida de Deus. Nós vimos na semana passada que a igreja se iniciou lá, o relato do início da igreja está lá em Atos, no capítulo 2, no evento da festa de Pentecoste, onde aqueles que estavam reunidos no mesmo lugar, diante de testemunhas de todas as nações do mundo, eles foram cheios do Espírito Santo. Eles receberam da promessa de Deus. Foram cheios do Espírito Santo para cumprir o propósito de Deus para as suas vidas. E a Bíblia nos diz, e esse texto de Efésios diz que nós devemos tomar cuidado com a maneira com que nós vivemos. Devemos agir com sabedoria e devemos nos encher, nos buscar, sermos cheios do Espírito. É mais do que apenas um agir sobrenatural de Deus sobre nós, como foi lá em Atos, mas é uma ação que precisa partir de nós. Paulo diz, encham-se do Espírito, fazendo algo, louvando ao Senhor, falando entre si com salmos, com hinos, com cânticos, cantando, louvando ao Senhor de coração, dando graças a Deus, tendo uma ação de gratidão ao Senhor, tendo uma ação de buscar ao Senhor, tendo uma ação de buscar a presença de Deus. Assim nós somos cheios do Espírito, se enchendo da palavra de Deus. Como eu me encho da vida de Deus? Onde está a vida de Deus? Na sua palavra. Na sua palavra. Jesus é a palavra. Nós temos como nos encher da vida de Deus a cada dia. Do que você tem se enchido nesse tempo? Do que nós temos nos enchido nesse tempo? Se nós não tomarmos cuidado, e eu gosto muito desse texto de Efésios, porque Paulo começa com uma expressão, dizendo, tenham cuidado, porque se nós não tivermos cuidado, nós podemos fazer o contrário disso. Se nós não tomarmos cuidado com a maneira com que vivemos, ao invés de sábios, nós podemos agir como loucos e insensatos. Ao invés de nos enchermos do Espírito, nós podemos nos encher de tanta coisa que faz aumentar dentro de nós o medo, a ansiedade, a dor, a culpa, do que nós temos nos enchido. Esses sentimentos, como eu falei anteriormente, eles vêm sobre nós e são despertados muitas vezes dentro de nós. Por isso a Bíblia fala sobre eles.
Senão a Bíblia não diria, lança diante do Senhor as suas ansiedades, porque nós temos ansiedades. Senão a Bíblia não diria, Jesus não diria inúmeras vezes a nós, não tenham medo, não temo, porque o medo vem. Mas o que fazer diante disso? A Bíblia diz, nesses dias, encha-se do Espírito Santo. Do que eu tenho me enchido? Se eu não tomar cuidado, eu posso me encher todo dia só das informações que nos cercam nesses dias. E não estou dizendo que nós não devemos nos informar. Nós devemos, precisamos daquilo que nós temos que discernir que é necessário e que é verdadeiro. Mas se nós não tomarmos cuidado do que nós temos nos enchido, do que você tem se enchido, Filipenses 4:8 diz que nós devemos... Eu queria ler esse texto com você, para poder lê-lo na íntegra, Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Amém. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim. E o Deus de paz estará com vocês. Tem uma coisa que eu aprendi nesse texto, é que eu decido no que eu vou pensar. Nós decidimos. Isso quer dizer que nenhum pensamento ruim venha sobre mim? Não. E eu sei, é uma luta, talvez você também compartilhe disso. Existem momentos na nossa vida onde parece que tem 1000 pensamentos ao mesmo tempo na nossa cabeça. E é difícil a gente controlar esses pensamentos. Mas a Bíblia diz que eu preciso me encher do Espírito Santo. Porque quando eu me encho do Espírito Santo, eu me esvazio das coisas que não são boas para a minha vida. Por isso a Bíblia diz, aquilo que for nobre, aquilo que for justo, aquilo que for correto, aquilo que for digno de louvor, pensa nisso. Onde estão essas coisas, irmão? Aqui nessa palavra. Aonde eu encontro todas essas coisas? Em Cristo, na sua palavra. Ainda que seja importante tudo que nós precisamos fazer, tudo que eu preciso ter como informação nesse tempo. Nós temos um grupo de oração e nós, claro, recebemos as informações que muitas vezes não são boas e nós precisamos, porque a Bíblia diz que nós choramos, nos alegramos com os que se alegram e choramos com os que choram. Nós recebemos sim notícias ruins, mas diante das notícias ruins eu preciso decidir pensar no que é bom. Eu preciso decidir fazer com que a minha mente, os meus sentimentos, os meus pensamentos se voltem para o que a palavra de Deus diz, mesmo que em algum momento isso contrarie os meus próprios sentimentos. Porque tem momentos que o meu sentimento parece que é contrário ao que a Bíblia diz. Mas eu preciso voltar os meus pensamentos para o que a palavra de Deus diz, que eu ando por aquilo que eu creio e não pelo aquilo que eu vejo. Que o Senhor está comigo, que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Ele está comigo, Ele me sustenta, Ele me consola, Ele me conforta, e eu volto os meus pensamentos para isso. Isso é encher-se do Espírito. Encher-se do Espírito não é uma reunião simplesmente onde a gente apenas pede para o Senhor nos encher, ainda que isso tenha seu lugar e seja válido, mas encher-se do Espírito é uma ação que parte de cada um de nós, de buscar a Deus, de se encher da sua palavra, de se encher da vida de Deus, que nós não encontramos em nenhum outro lugar que não seja nessa palavra. Encha-se do Espírito, meu amado, nesse tempo. Encha-se da vida de Deus. Encha-se daquilo que é bom, que Deus tem proporcionado para você, que está na sua casa, na sua família, no convívio com os seus, daqueles quem você ama. Encha-se de coisas boas, traz à memória aquilo que te dá esperança nesse tempo. Então, como viver nesses dias? Com sabedoria, com discernimento, entendendo que se os dias são maus, eu preciso aproveitar ao máximo cada oportunidade. Eu preciso buscar compreender a vontade do Senhor para mim. Eu preciso me encher do Espírito e da vida de Deus. Alguém já disse, um nutricionista certa vez disse,
que nós somos aquilo que nós comemos, né? Do que nós nos alimentamos. Se queremos buscar uma vida saudável, né? Nós vamos nos alimentar de forma saudável, mas se queremos levar uma vida qualquer ou comum, nós vamos nos alimentar de muitas porcarias. É um tempo de nos enchermos do Espírito, de nos enchermos da palavra. É tempo de nos alimentarmos dessa palavra viva e eficaz, pura, como eu tenho dito sempre, é uma palavra simples. Porque o ensinamento de Jesus, o ensino de Jesus foi um ensino simples, porém um ensino extremamente poderoso, capaz de transformar a vida daqueles que de fato se entregam e se deixam tocar por essa palavra. E sendo alguém que busca sabedoria, alguém que também se enche do Espírito, nós podemos viver nesse tempo, se nós pudermos pegar esses dois tópicos e acrescentar mais um, que nós também andar como igreja. Nós precisamos ser igreja, ser corpo de Cristo. Ser igreja é ser o corpo vivo de Cristo. E quando Jesus, em Atos capítulo 1, versículo 8, dá uma ordem aos seus discípulos que eles deveriam aguardar em Jerusalém até que do alto eles fossem espírito para um propósito. E esse propósito é que eles deveriam se tornar ou ser testemunhas vivas de Cristo. Eles não seriam alguém que levantariam, eu vou usar essa expressão, outdoors para si, né? Eles seriam exatamente testemunhas de Jesus. Amém. E como ser testemunhas de Jesus? E de que forma ser testemunhas de Jesus? Eu gostaria, se você abrir lá, se você estiver com a sua Bíblia, Atos no capítulo 2, no versículo 40, diz assim, com muitas outras palavras, aqui está falando no tempo em que o apóstolo Pedro fala a respeito da manifestação de Cristo, da inauguração da igreja e do descer ou do derramar do Espírito Santo. E no versículo 40, com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam, e aí não está falando apenas dos apóstolos, não está falando apenas dos discípulos, que eram por volta de 120, que estavam aguardando no cenáculo para serem revestidos pelo Espírito Santo. Agora estamos falando de mais de 3.000, já que somamos os 3.000 que aceitaram a Jesus nesse dia e mais os 120 que estavam no cenáculo. Vamos falar aí por volta de aproximadamente 3.120 pessoas, né? Em média. E aí diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e das orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. No versículo 46, na segunda parte, diz: com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. E a pergunta é: como eu sou igreja nesses dias? Como eu sou corpo de Cristo? Como eu manifesto o testemunho de Cristo? Como eu posso ser uma testemunha viva de Cristo? É bom lembrar que em Atos, né, a palavra de Deus aqui, Lucas escrevendo, que a primeira vez que a igreja foi chamada de cristãos, eles estavam em Antioquia. Eles foram chamados a primeira vez cristãos, e é o nome que nós carregamos sobre nós até os nossos dias, cristãos, que são
pequenos cristos, seguidores de Cristo, semelhantes a Cristo, imitadores de Cristo, como Paulo diz, sedes os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, e como nesses dias ser igreja e ser testemunha de Cristo. E nós olhamos aqui num momento difícil da igreja, que era um momento de perseguição, um momento de dissolução de bens, né? Porque aqueles que iam sendo acrescentados à fé, eles perdiam seus bens, muitos perdiam até a família. Sim. Mas como eles se mantinham na doutrina dos apóstolos. Ou seja, que doutrina é essa dos apóstolos? Né? Alguns não podem perguntar, mas que doutrina é essa dos apóstolos? É bom lembrar que nesse período não havia o que a gente tem hoje, a Bíblia impressa como o Novo Testamento. Tinha o Velho Testamento, o Antigo Testamento. E agora os apóstolos, eles ensinavam aqueles que iam sendo acrescentados ao corpo de Cristo, eles iam ensinando as Escrituras com o prisma ou com a visão do que Jesus havia ensinado a eles. Então eles permaneciam firmes nessa doutrina, na doutrina dos apóstolos, onde os apóstolos ensinavam aqueles que iam sendo acrescentados à igreja a ter uma identidade, uma só identidade. Se parecer com Cristo. Eu gostei ontem na live do meu amigo aí, pastor França, um grande abraço para você, Kelly, e onde ele falou um pouco a respeito de identidade, falou até mesmo em relação à nossa identidade como um ministério. Nós fazemos parte do Ministério Chama Viva, nós temos uma identidade ministerial, né? Mas nós precisamos buscar uma identidade, porque eu tenho a minha identidade. Eu sou, se pegar meu RG, tem um número, tem lá meu nome, a Dani tem o RG dela, tem o nome dela na identidade, são identidades, e eu vou dizer assim, individuais, né? Ainda que sejamos casados, um só corpo, como a palavra diz, mas a identidade é o que nos identifica, né? Como pessoas, como indivíduos. E a igreja aqui, ela precisava tomar uma identidade, como ela era um corpo, né? Perdão, ela é um corpo, né? Ela não era um corpo, ela é um corpo, né? E como um corpo, ela tem apenas uma cabeça. Isso aí. Uma cabeça. Só há uma cabeça, né? Que é Cristo. Amém. Né? E o corpo, somos nós ligados por juntas, né? E são juntas de amor, nós de amor, ligação de amor, mas é uma identidade. A identidade do corpo é a mesma identidade da cabeça, que é Cristo. E aqui os apóstolos, eles estavam ensinando aqueles que se chegavam à igreja, à fé, a serem imitadores de Cristo. E que forma eles poderiam ser imitadores de Cristo numa situação tão difícil? Apenas no cumprimento ou no ensino da palavra? Também. Mas nós vemos aqui que eles permaneciam juntos no partir do pão, nas refeições, na oração. São coisas que são importantes, queridos, para os nossos dias também. Porque nós não deixamos de ser a igreja de Cristo. Nós continuamos sendo a igreja de Cristo. E precisamos trazer para esses dias essa mesma identidade. A identidade do partilhar. Quantas pessoas, a Dani falou, né? Quantas pessoas ao nosso redor, nesse período, estão aí com seus salários diminuídos ou estão sem salário algum? E quantos temos nos movido para abençoar aqueles que estão nesse momento passando por uma adversidade? E isso, queridos, muitas vezes eu ouvi algumas pessoas fazendo algumas orações. Senhor, eu gostaria de ser como a igreja primitiva, eu queria ser como a igreja de Atos, do primeiro século. As pessoas às vezes querem ser a igreja do primeiro século pelo acrescentar de 3.000, de 5.000 pessoas, mas elas não querem ser a igreja de Cristo na sua identidade, de ter tudo em comum, do compartilhar, do orar, do partilhar do pão e das orações. De agir como Jesus agia, né? Exato. Fazer o que Jesus fazia. E qual era a identidade de Cristo com as pessoas? Jesus não olhava
aos pecadores como se fossem menores, desprezíveis ou desprezados. Quantas vezes Jesus ele foi acusado de sentar com publicanos, com pecadores? Quantas vezes ele foi criticado por alguns dizendo que ele era beberrão, comilão, porque ele gostava de se assentar à mesa. Nós estamos em uma mesa e eu quero te dizer que não é uma coincidência. Nós viemos para esse lugar chamado mesa, nesses 2 dias, na quinta-feira passada e hoje, com um propósito. Porque mesa é um lugar de intimidade. Mesa é um lugar de partilha, né? Um lugar de compartilhar. Mesa é um lugar de se expor, de revelar o nosso coração, porque muitas vezes quando nós sentamos na mesa daqueles que são íntimos, é aquele momento em que nós batemos o papo e abrimos o nosso coração. Não é a mesa que eu falei há alguns dias atrás, dizendo que você chega lá no self-service, né? Senta com o outro na frente, às vezes alguns são mal educados, não dão nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite, saem e não conhecem ninguém. A gente não tem um relacionamento, não tem uma aliança. Mas eu quero dizer para você que mesa é o lugar da intimidade. E eu te convido a esses dias a ser com sabedoria, cheio da unção do Espírito, mas tendo a identidade de Cristo. Existe um livro que ele tem um título muito sugestivo, né? Ele diz: em seus passos o que faria Jesus, né? E às vezes a gente precisa fazer algumas avaliações dos nossos. Se Jesus estivesse no nosso lugar, de fato, de verdade, ele faria ou procederia como nós estamos procedendo? Queridos, nós não deixamos de ser igreja porque nós estamos vivendo no ano de 2020. Amém. Nós continuamos sendo a mesma igreja. E eu quero te dizer porque nós temos o mesmo Senhor Cristo. Mas a questão de sermos a mesma igreja é se quisermos ter a mesma identidade de Cristo. Mas para isso, o quanto nós precisamos abrir mão de muitas coisas que estão enraizadas em nós. Orgulho, prepotência, arrogância, às vezes preconceitos, que são tão arraigados dentro de nós e que às vezes nos impede de fazer como a igreja aqui de Atos capítulo 2, de se de fato a palavra simples, pura e verdadeira, para que pessoas sejam transformadas. E a palavra de Deus, que muitos eram atraídos pela manifestação dessa igreja, porque Cristo estava presente ali. Amém. Que as pessoas não sejam ajuntadas, né? Porque hoje fazer ajuntamento é fácil, né? A gente estava conversando sobre isso hoje. Fazer ajuntamento é muito fácil. Se você tem uma propaganda de marketing legal e faz aí algo atrativo, você vai fazer lá vamos dizer assim, um mega evento e reunir milhares de pessoas. Mas, queridos, ajuntamento por ajuntamento é apenas, entende que eu vou falar um monte de cabeça vazia. Mas quando são pessoas que buscam a identidade de Cristo, aí sim é a igreja, o corpo vivo de Cristo. Quarto ponto, já que estamos falando de sermos igreja de Cristo, de fazer as obras de Cristo, ou melhor dizendo, ter as obras de Cristo dentro de nós, porque isso era a realidade das obras de Cristo, de sentar e ensinar a doutrina dos apóstolos, partir o pão, tudo isso é a doutrina de Cristo ou a doutrina dos apóstolos. Mas Efésios, e eu gostaria que você abrisse lá, Efésios capítulo 2, Paulo vai dizer, Efésios capítulo 2, no versículo 4 em diante, e para ser mais rápido, do versículo 5. Deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo,
e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Como ser igreja nesse tempo? Fazendo boas obras. E que forma de fazer boas obras? É claro, por que eu li Efésios? Porque Paulo, ele desassocia a salvação de obras, no sentido de que ninguém precisa fazer obras para ser salvo, porque de graça nós somos salvos, por meio da fé. Não vem de nós, é dom de Deus. Não é de obras para que ninguém possa dizer: eu fiz obras espetaculares e essa é a moeda de troca para que eu possa ser aceito por Deus. Não, não são as obras. Mas em contrapartida, Paulo também está dizendo que as obras precisam estar presentes na vida da igreja. A igreja precisa manifestar as obras de Cristo. Aquele que crê, manifesta o que crê através daquilo que faz. Exatamente. E eu estava pensando sobre isso. A gente fica olhando para o que Jesus fala em determinado momento aos seus discípulos. Ele diz que pelos frutos nós conhecemos as árvores, né? Pelo fruto, você sabe qual é a qualidade da árvore. Se você olha para a manga, você fala assim: é mangueira. E eu estava pensando hoje a respeito disso, e de manhã eu estava meditando a respeito disso, e aquela pergunta tão corriqueira que se faz, né? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Né? E eu estava pensando exatamente o que veio primeiro, a árvore ou o fruto? E eu estava ali meditando um pouco em algumas coisas, e eu pensei: não é nem a árvore nem o fruto, é a semente. Sabe por quê? Porque Jesus disse: se a semente caindo na terra, ela não morrer, fica ela só. Mas se ela morrer, ela dá muito fruto. E muitas vezes a igreja, para produzir frutos, e eu quero manifestar os frutos como as obras visíveis de Cristo no corpo, significa que muitas vezes nós precisamos morrer. Morrer para muitas coisas que ainda estão arraigadas em nós. Não estou falando em relação à salvação, nada disso. Porque uma vez que você morreu para o pecado, você vive para Cristo. Mas quantas coisas, como esse corpo natural, humano, ele precisa ser tratado. E como nós precisamos mortificar essa carne a cada dia. Então precisamos morrer um pouco a cada dia, para que a manifestação das obras de Deus em Cristo Jesus, ela cresça em nós. E por último não, eu ainda quero falar sobre fé e obras. Tiago, eu vou terminar o tempo. Tiago, no capítulo 2, eu queria que você, se você puder, leia Tiago capítulo 1 e capítulo 2. Eu só vou falar onde Tiago está falando sobre fé e obras. A fé, ela não anda desassociada a obras, e a obra não anda desassociada à fé. As duas caminham juntas. Porque em Cristo Jesus nós fomos feitos para manifestar boas obras. Mas as boas obras, elas começam em nós, no momento que a graça em Cristo Jesus, pela fé, alcança de fato e de verdade a nossa vida. E por último, que de fato é o quarto tópico, porque nós precisamos viver nesse tempo com sabedoria, precisamos nos encher do Espírito, precisamos ser igreja do Senhor, mas também nós precisamos viver esses dias aguardando o que a palavra de Deus fala a respeito do dia do Senhor. Eu gostaria de abrir em 2 Pedro, no capítulo 3, no versículo 9. 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 9. Eu gostaria que você anotasse aí, depois você pode ler com calma, a segunda carta de Pedro, no capítulo 3, do versículo 3 ao versículo 15. Mas eu queria ler apenas o versículo 9, que diz assim: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa,
como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Eu queria encerrar aqui nessa noite, porque a gente não tem muito tempo para dar continuidade hoje, mas eu quero te dizer, se nós aguardamos o dia do Senhor, nós precisamos aguardar, não como se Ele estivesse para vir daqui a 20 anos, mas devemos estar prontos. Amém. Porque a qualquer momento Jesus virá buscar a sua igreja. E por isso nós temos sido repetitivos e eu quero continuar sendo, queridos. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Amém. E o tempo, nós não sabemos o tempo, né? O tempo está guardado em Deus. Mas eu quero te dizer algo. Ainda estamos vivendo o tempo da graça. Amém. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Amém. Invoque-o enquanto Ele está perto. Porque o desejo de Deus, como Pedro está dizendo aqui, é que ninguém pereça ou que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ou seja, que todos tenham condições suficientes de ter o encontro de salvação com Jesus e ter a sua vida transformada. Então eu gostaria de te dizer como você deve aguardar a vinda do Senhor. Tem um amigo nosso que ele disse que nós aguardamos em Cristo, nós precisamos aguardar, esperar, aguardar, né? Fazendo aquilo que é, fazendo a coisa certa. Então, meu querido, minha querida, você quer fazer a coisa certa, você quer viver aquilo que é certo, viva a manifestação da palavra de Deus. Eu quero usar a expressão das nossas ministras de oração, quer seja a Eliana na terça-feira, quer seja a Milene hoje, quinta-feira pela manhã. A Eliana falou a respeito de ser sábio construtor. Seja que alicerça a sua vida nessa palavra. E também gostaria de te dizer, assim como a Milene sobre verdade, viver a verdade, mas o conselho que ela deu em ler Tiago, capítulo 1, no versículo 25, se não me falha, você precisa viver ouvindo e entendendo o tempo em que estamos vivendo, mas fazendo a boa obra de Cristo, fazendo a vontade do Senhor. Eu quero orar por você nesse instante. Eu quero orar pelo teu coração. Louvo e te dou graças nessa noite, por vidas tocadas, moldadas e transformadas. Molde a tua igreja nesses dias conforme a tua palavra. Amém, Pai. Não conforme conceitos humanos, de sabedoria humana, mas, Senhor, como eu tenho dito nesses dias, na simplicidade dessa palavra, amém, da palavra de Cristo, viva e eficaz. Amém, Pai. E eu quero usar a expressão da tua filha Milene dessa manhã, que aqueles que conhecem a verdade serão de fato libertos. Conhecereis amém a verdade e a verdade amém vos libertará. Que a verdade da tua palavra seja de fato exposta a corações sedentos nesse amém dia. E isso, Pai, é dever da tua igreja, de manifestar esses dias o que é a verdade desta palavra. Pai, que a verdade esteja em nós, que a tua palavra esteja perto de nós, na nossa boca e no nosso coração, a palavra da fé. Amém. Que temos pregado e anunciado nesses dias. E que todos aqueles que têm se expostos e ouvido sejam levados à identidade amém real e verdadeira de Cristo amém Jesus. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Enquanto a Dani está preparando aqui para a gente louvar, eu quero convidar você a ouvir as lives das igrejas do nosso ministério. A Igreja Rei dos Reis,
Rede dos Reis TV, Chama Viva TV, Palavra da Vida TV, Sião TV, na verdade é Ministério Chama Viva TV, e do nosso pastor presidente, Água Viva, que eu esqueci, a Água Viva TV, e a do nosso pastor presidente, Onésio César Filho. E ouça com qualidade, e nesses dias se exponha a palavra que Deus tem do coração dele ao seu coração. Amém. Nós queríamos encerrar, né, nessa noite louvando ao Senhor com um cântico que diz que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Esse cântico é inspirado no texto de Paulo aos Romanos, no capítulo 11, onde Paulo diz: ó, a profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são, Senhor, os teus caminhos, quão impenetráveis são os teus juízos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem primeiro deu ao Senhor para que Ele o recompense? Pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. Tudo é por ele. Aleluia. Tudo é por causa de Jesus. Amém. Não é pelo que nós fizemos. Aleluias. É pelo que Jesus fez. E o que nós fazemos Amém. Hoje é nos firmar no que Jesus fez. E nós falamos hoje sobre como viver nesses dias. E eu te convido a viver nesses dias firmado no que Jesus fez por você. Deus. Viver nesse tempo Amém. Com sabedoria, porque o Senhor pode te ensinar a viver com sabedoria. Viver nesse tempo buscando compreender a vontade do Senhor, se enchendo do Espírito, sendo testemunha de Jesus nesse tempo, sendo igreja, testemunha de Cristo vida. E aguardando a sua volta. Em nome de Jesus. Tudo é por Ele e para Ele. Nós vivemos e viveremos aguardando a sua volta. Amém? Aleluias. Maranata, hora vem. Senhor Jesus. Ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos, quão impenetráveis os teus caminhos. Sobre você, tudo para você, Jesus. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E quem sou eu? E o que eu tenho pra te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Quem sou eu? E o que eu tenho pra te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer.
você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu te convido a cantar Hosana. Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana ao Senhor nas alturas. Essa palavra é uma palavra de viva, de júbilo, de saudação. É uma palavra aonde o povo declarou: salva-nos, Senhor, salva-nos, Tu és a nossa salvação. E eu te convido a clamar e a cantar Hosana. Nós aguardamos o nosso Salvador e nós declaramos: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Esperamos a sua volta, aguardamos o nosso Redentor que vive, que por fim se levantará. Ele já se levantou sobre essa terra. Ele já levantou uma igreja que testemunha da sua vida, do seu amor. E essa igreja declara: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aguardamos a sua volta. Vem, Senhor, vem. Vem, Hosana. vem. Seja a realidade da manifestação e da identidade em nós. Amém. Que o Senhor Obrigada, abençoe a sua vida. Abençoamos você. Amém. Com a graça poderosa do Senhor Amém. Jesus Cristo, com o amor de Deus, o nosso Pai, e com a comunhão e a consolação do Espírito Santo Amém. de Deus. Assim nós te abençoamos nessa noite. Um forte Amém. abraço, saudoso abraço, carinhoso. Amém. Que o Senhor te abençoe. Foi muito bom podermos compartilhar mais uma noite juntos da palavra de Deus, da vida que temos. Amém. Né? Que o Senhor te abençoe, fique em paz e viva o que o Senhor tem te chamado a viver nesse tempo. Amém? Como filho de Deus. Amém. Que o Senhor te abençoe rica e abundantemente. Amém.